Opa, e aí, turma vocês estão? Então, vamos dar continuidade ao nosso livro 2, onde nós paramos, e vamos estudar o primeiro tema. Essa unidade a gente vai estudar sobre as antigas civilizações orientais. A gente vai ver o que essas civilizações, o que o povo oriental contribuiu para a humanidade. E vamos discutir as modificações que fizeram na natureza, os aspectos econômicos, culturais, religiosos, políticos. Então vamos partir da página 6 com os povos mesopotâmicos. Lembra que a gente parou no período paleolítico, no período que o homem O homem passou de nômade para ser sedentário. Então a gente está estudando nesse período ainda, o período que o homem é sedentário. Então a gente vai ver esses povos mesopotâmicos. Esses povos mesopotâmicos já vão ser povos sedentários. Então, os povos mesopotâmicos. Eu vou ler um parágrafo e vou explicar. Então vocês leem comigo e prestem atenção no que eu vou dizer. A terra entre os rios Tigre e Eufrates. As primeiras civilizações de que temos conhecimento surgiram na região entre os rios Tigre e Eufrates. Esses dois rios nascem no território da atual Turquia, atravessam a Síria e o Iraque e desaguam no Golfo Pérsico. A região compreendida entre os dois rios era chamada pelos gregos antigos de Mesopotâmia, que significa terra entre rios. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, no texto vem dizendo o que é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é nada mais que uma região, assim como, não confunda a Mesopotâmia como um país ou como uma cidade, não. A Mesopotâmia vai ser uma região, assim como o Nordeste. Nós estamos situados na região do Nordeste, mas nessa região Nordeste há vários estados, a Bahia, Sergipe, Maranhão, Alagoas. Então, a Mesopotâmia vai ser essa mesma coisa, vai ser uma região onde vai abranger diversas culturas de diversos povos diferentes, como hoje em dia a Turquia, a Síria. Então, vai ser uma região onde vários povos vão estar inseridos. E essa região é Mesopotâmia, se chama Mesopotâmia, por estar localizada entre os dois rios. Que rios são esses? Os rios Tigre e o rio Eufrates. Lembra da importância dos rios para os nômades? Lembra da importância? Lembra que eles preferiam fazer construções, morar aos lados, às beiras dos rios? Então, esses dois rios são muito importantes para a humanidade. Os rios Tigres e Eufrates. Passando para o próximo parágrafo, os grupos humanos que se estabeleceram nessa região desenvolveram tecnologias para garantir o maior aproveitamento possível dos recursos hídricos. Construíram barragens e canais para represar e distribuir as águas para áreas mais secas e criaram sistemas de drenagem para os campos alagados. Desse modo, a agricultura e a criação de animais se desenvolveram bastante na região. A população cresceu e nas proximidades dos rios surgiram as primeiras aldeias. Com o passar do tempo, essas aldeias se transformaram em cidades. Diversos povos em tempos distintos habitaram a região. Então aqui vem falando sobre essa região, que nessa região, como a gente falou no homem sedentário, ele começou a fazer o quê? A criar tecnologias. Que tecnologias são essas? A construir casas, a construir formas de cultivo, a construir formas de irrigação. O exemplo no texto mesmo, que eles construíram o quê? Drenagem e canais e construíram barragens. Para quê? Para que pudesse extrair o máximo desses rios, para que nas áreas onde não houvesse tanta abundância de água, pudesse ter. Por isso eles criaram os canais. E nas áreas mais alagadas, eles criaram o quê? A drenagem, que tirasse um pouco da água da terra para servir também para o plantio. E também tem uma grande tecnologia que o povo oriental também
desenvolveu um sistema de cultivo chamado de terraço, que é como se fosse escadas, que é para represar água e para enriquecer o solo, deixando o solo fértil para a plantação. Então aqui a gente está vendo, ó, desse modo a agricultura e a criação de animais se desenvolveram bastante na região. A gente sabe a importância dessa região e o porquê desse desenvolvimento, porque a região era uma região crescente fértil, uma região que tinha um solo enriquecido e tinha grande abundância de água. Então favoreceu para a domesticação dos animais, porque do nomadismo para o sedentarismo foi marcado isso, a domesticação dos animais pelos povos sedentários, e a criação, o desenvolvimento da agricultura, que é a principal mudança, que a partir da agricultura eles vão ficar o que? Sedentários, vão ficar em determinados locais, não vai precisar se deslocar tanto em busca de alimento, já que ele vai produzir o próprio alimento. E com com esse sedentarismo, com essa fixação no local, as aldeias vão se transformar em cidades, porque vai começar aqui 5, 10 pessoas em uma aldeia, mas vai vir mais contingente de pessoas para essas terras, porque essas terras vão dar fruto, e com isso vai surgir o que? As cidades, as primeiras cidades. Próximo parágrafo, que vai por volta de 300 anos antes de Cristo, as cidades tinham muita importância na Mesopotâmia. Inicialmente, a administração de cada cidade era exercida por um sacerdote, que governava o próprio templo. À medida que as tarefas administrativas aumentaram e foram ficando mais complexas, o sacerdote deixou de ser o governante e os palácios passaram a ser o centro administrativo do governo, com o poder exercido por um rei. Cabia a ele, entre outras coisas, manter as rotas comerciais, organizar exército e coordenar a execução de obras, como canais, diques e reservatórios. Então, temos aí que a cidade tinha muita importância, as cidades começaram a ter muita importância. E quem era que administrava essas cidades? Quem era? Inicialmente foi o que? Os sacerdotes. Mas até o ponto em que as coisas foram ficando mais complexas, possamos dizer assim, que as cidades foram crescendo ainda mais, mais população, mais gente. Então, se tem mais gente, eu vou ter que trazer frutos para todos, fazer coisas para satisfazer a vontade de todos. Então, esse sacerdote foi, posso dizer assim, destituído daquele cargo de administrador. E essa figura passou para um rei. O rei vai começar a ser um administrador, porque o rei teria essa capacidade de lidar mais com essa complexidade que a cidade estava se tornando. Então, o sacerdote deixou de ser o governante e os palácios passaram a ser o centro administrativo do governo, com o poder exercido por um rei. Então, a gente está vendo, o sacerdote iniciou o sacerdote como os líderes administrativos, os chefes administrativos, mas a partir de quando as cidades foram desenvolvendo, a complexidade mudou da administração, ele foi destituído desse cargo, os sacerdotes. Aí ele vai ser como um líder religioso, não como um líder administrativo. E essa figura de administrador, de líder administrador, vai ser com quem? Pelo rei, vai ser ocupado pelo rei. E os palácios vai ser o quê? Vai ser o centro administrativo do governo. Então, cabia ao rei manter as rotas comerciais, organizar os exércitos e coordenar a execução de obras, como canais, diques e reservatórios, obras tais para ter abundância de água e favorecer uma maior, posso dizer assim, uma maior quantidade de água em determinadas áreas que poderiam ser secas e também áreas que fossem muito alagadas. Eles iam fazer o quê? Implantar drenagem para diminuir esse fluxo de água. Então, passando para o próximo
Parágrafo. As cidades da Mesopotâmia eram independentes entre si, ou seja, cada uma delas tinha um rei, seu palácio e suas leis. Por isso elas são chamadas de cidade-estado. Porém, mesmo independentes, as cidades mesopotâmicas estabeleciam trocas comerciais entre si, acordos políticos e alianças temporárias. Conforme essas cidades foram crescendo economicamente, as disputas por terras e rotas comerciais aumentaram, as rivalidades se acentuaram e as guerras se tornaram mais frequentes. Foi nesse contexto que surgiram os grandes impérios na região. Então, as cidades na Mesopotâmia eram cidades independentes e, por ser independentes, as titulava de o que? Cidade-estado. Vem entrando agora uma figura importante, que é as cidades-estados. O que vai ser essas cidades-estados? Vai ser essas cidades que tem o centro administrativo. Vai ser essas cidades, como eu falei, que os palácios vão passar de ser uma figura assim só religiosa e vai passar a ser uma figura governamental. Vai mudar essa função dos palácios de ser somente religioso e vai passar a ser administrativo também, ou ser só administrativo em outras cidades. Então, é isso. As cidades-estados vai ter essa independência, vai ser independente, vai ter suas leis diferentes de outras cidades, vai ter seu próprio rei. Então, as cidades-estados é isso. É um grande ponto importante, as cidades-estados. Porém, mesmo independente, as cidades-estado estabeleciam as trocas comerciais entre si, acordos políticos e alianças temporárias. Lembra do que a gente falou sobre a introdução do comércio, o início do comércio, que começou após a agricultura? Então, está trazendo outro aspecto que a gente estudou, o comércio. Comércio de quê? Rotas comerciais. Rotas comerciais, comércio de alimentos, de animais, de escravos também. Então, conforme essas cidades foram crescendo, houve o quê? Disputas por essas rotas comerciais, já que uma cidade sempre queria ser melhor que a outra, um rei queria ser sempre mais rico que o outro, queria que sua cidade fosse desenvolvida mais que a outra, e com isso foram ocasionando conflitos e futuramente guerras. E a partir nesse contexto de guerra e de conflitos por essas rotas comerciais que dariam poder, foi surgindo os grandes impérios na região. Impérios esses que um rei de uma cidade-estado queria tomar uma rota comercial para só ele poder fazer essa troca de mercadorias ou vender essa mercadoria, só ele, ficando assim com maior lucro, tendo maior dinheiro que as outras cidades e também poder ter um exército maior exército para poder invadir as outras cidades, para tomar o território das outras cidades, para tomar o povo das outras cidades, para que a população fizesse parte dessa cidade-estado e também contribuísse economicamente, pagando imposto para esse rei. Então vem aí a grande figura, cidade-estado, vem aí a transição de cidade-estado para os grandes impérios. Então temos o que? A figura do sacerdote passa a ser destituída. Quem vai assumir o poder administrativo vai ser o que? Um rei. Então, a partir dessa transição sacerdote-rei, vai surgir o que? As cidades-estados. Essas cidades vão ser centros administrativos. Então, a partir dessas rotas comerciais nos centros administrativos, nas cidades-estados, vai ocorrer conflitos. Ocorrendo esses conflitos, vai surgir o que? Os grandes impérios, porque esses impérios, cidades vão se juntar, ou uma cidade-estado maior vai tomar posse de outra, vai invadir outra e vai tomar sua posse, então vai construir grandes impérios. Passando para a próxima página, página 7, os sumérios. Então, partindo para os sumérios os primeiros mesopotâmicos. Não se sabe ao certo a origem dos sumérios e quando eles migraram para a Mesopotâmia, mas sabe-se que o povo já estava estabelecido no sul da região por volta de 3.000 anos antes de Cristo.
São atribuídas aos sumérios a construção de canais e outras obras para a utilização das águas dos rios. E invenções importantes para o desenvolvimento da agricultura, como o arado e a roda. Os sumérios também foram os fundadores das mais antigas cidades mesopotâmicas, Kish, Lagash, Uruk e Eridu, localizados onde atualmente se situa o Iraque. Então, Uruk vem ser essa cidade principal, essa cidade-estado principal, vai ser como se fosse um modelo. E para afirmar essa minha afirmação, a gente vê aqui esse trecho de um livro que vai falar assim: a primeira dessas cidades-estado, Uruk, tornou-se protótipo ou modelo de outras do mundo antigo em 2700 a.C. Uruk abrangia 76 aldeias próximas à cidade propriamente dita, estendia-se por mais de 4 km² e abrigava-se quase 50.000 pessoas. Então a gente tem aqui o Sumério, dizendo aqui, os sumérios foram os primeiros povos mesopotâmicos. Lembrando, tá vendo? Os primeiros dos povos. Então, Mesopotâmia havia vários outros povos, não somente o sumério. Não sabe certo a origem do sumério, né? Mas dizem que os sumérios, eles eram responsáveis, faziam construções, tinham como característica fazer construções de canais, de drenagem, de diques, para a utilização das águas dos rios. E uma invenção também da agricultura, porque designa o sumério agricultura. Dizem que o sumério foi os primeiros povos a descobrir a agricultura. Lembrando que provavelmente quem descobriu a agricultura foi uma mulher. Então, essa mulher fazia parte do povo sumério, onde observou observou o desenvolvimento daquele grão de trigo que se estava na terra. Ele começou a desenvolver e ela, com o passar dos dias, viu que dali poderia surgir um alimento. Então, os sumérios foram responsáveis também pela descoberta da agricultura e também pela escrita. Os sumérios também. Está vendo a importância dos sumérios? Agricultura e escrita. E também com o arado e a roda. Os sumérios vem aqui, para a escrita suméria. Os registros escritos mais antigos conhecidos até o momento foram encontrados em ruínas de um templo em Uruk, com data aproximada de 4.000 anos antes de Cristo. Eram sinais com o aspecto de um prego ou cunha, gravados em argila. Por isso a escrita suméria ficou conhecida como cuneiforme. Inicialmente, a escrita suméria era utilizada apenas em atividades contábeis, como registro de pagamentos e recebimentos, controle de estoques e de circulação de produtos, etc. Com o passar do tempo, foi aprimorada e passou a ser usada também na elaboração de contratos, declarações reais, cartas e poemas. Aqui vem falando sobre a escrita da Suméria, como eu falei. Os registros mais antigos foram encontrados em Uruk. E esses registros fazem com que nós possamos ter essa ideia de que os sumérios foram os primeiros povos a possuir, a ter essa habilidade da ferramenta da escrita. E inicialmente essa escrita foi feita a partir de uma utilização de contabilidade. Lembra do comércio? Lembra do comércio que veio logo após a agricultura? Porque através da agricultura eles começaram a produzir muitos insumos, muitas mercadorias. Então eles resolveram fazer o quê? Fazer essa troca de mercadorias. Um dava feijão, outro dava o trigo, enfim. Houve essa circulação e gerou isso um comércio. E para contabilizar esse comércio, eles teriam que ter uma ferramenta, eles precisavam ter uma ferramenta. Então, segundo aqui o texto, eles foram o quê? Pegando um prego ou algum objeto, chegaram no argila e começaram a contar, fazer um tracinho, 1.000 sacos, vendido 1.000 sacos.
Outro tracinho, vendido 2.000 sacos. Então, por início, a agricultura ou a escrita foi baseada nisso. Foi em princípios contábeis, para contabilizar o comércio, para contabilizar as vendas, os lucros, a circulação das mercadorias, quantas mercadorias vendeu, quantas mercadorias comprou. Então, a escrita foi baseada nisso. Então, a escrita propriamente nessa época foi o que? Baseado em quê? Em números. Logo mais foi se aprimorando essa escrita e foi utilizada para contratos, recibos, declarações reais, escrituras, cartas, poemas. Então, a escrita foi para princípios contábeis. Depois ela foi se aprimorando, os sumérios foram se aprimorando e também foi para a elaboração escrita de contratos, de cartas e etc. Então vamos passar aqui para o Império Ácido. Lembra, a gente falou do Império, veio as aldeias, depois cidade-estado, depois cidade-estado, vem os impérios. E também vai falar sobre o Império Acádio. Por volta de 2.300 anos a.C., as cidades-estados sumerianas entraram em declínio. Sargão, funcionário real da cidade suméria de Kish, assumiu o trono da cidade-estado como Sargão I. Comandando um grande exército, ele conquistou as cidades do centro-sul da Mesopotâmia. Tá vendo como falei? Comandou um grande exército e conquistou a cidade do centro-sul da Mesopotâmia. Então, essa conquista de cidade, a partir desse conflito, que vai iniciar os impérios. Na região conhecida como Acade, ergueu a capital de seu império, por isso ficou conhecido como Império Acádio. Os acádios adotaram a escrita cuneiforme, escrita dos sumérios, cuneiforme, a escrita com prego no argila, desenhava no argila. E incorporaram muitas práticas sumerianas, desenvolvendo a agricultura sumério-acadiana. Eles aprimoraram também estudos astronômicos e desenvolveram um calendário lunar de 12 meses, com a divisão de cada mês em semanas de 7 dias, como base no nosso calendário atual. Após a morte de Sargão I, por volta de 2.220 anos antes de Cristo, o Império Acádio entrou em declínio e não resistiu às invasões de outros povos que viviam na Mesopotâmia, entre eles os amoritas. Então, a gente partindo do início do Império. O que é esse Império? Como aqui está dizendo que Sargão I o quê? Invadiu essa região de Acádio, por isso que o Império vai ser Acádio. Então, a partir dessa invasão de cidades, uma cidade-estado vai invadir outra cidade-estado. A partir dessa conquista, não vai ser mais cidade-estado, vai ser um império. Porque esse conflito, essa expansão territorial de querer tomar posse da outra cidade, do outro povo, tem mais poder, que vai dar essa cidade de império. A própria palavra diz império, de poder, ter poder tanto econômico quanto territorial e político também. Então, é isso que os reis das cidades-estado queriam, adentrar, tomar posse de outras cidades-estados, através de lutas, de guerras, tomar posse para construir seu império, assim como Sargão I fez. E o Império Acádio também teve características sumérias, como a escrita cuneiforme e também a cultura, o desenvolvimento da cultura sumério-acadiana, que eles fizeram o quê? Teve como base a cultura suméria, só que eles aprimoraram. Lembra que eu falei que o sumério era um modelo? Principalmente a cidade-estado de Uruk, que era um protótipo de modelo de cidade-estado, sendo como a primeira cidade-estado e uma cidade-estado de exemplo para as demais. Então, o Império Acádio também tinha essa cultura sumério-acadiana. Eles aprimoraram a cultura
sumeriano. E também tinha como característica esse império estudos astronômicos e desenvolveram um calendário lunar de 12 meses. Calendário lunar pela lua, né? Tem um solar pelo sol e o lunar pela lua. E com a divisão de 12 meses e cada semana 7 dias, como é a organização do nosso calendário atual. Então, o fim desse império foi o quê? Após a morte de Sargão I, porque após a morte desse imperador, o império ficou enfraquecido e os amoritas foram o quê? Foram lá, o rei amorita, não, vou querer Sargão I morreu, vou querer o império acadiano. Chegou lá, estava enfraquecido o império, os amoritas foram e invadiram. Então foi o declínio do império acadiano. Babilônia, a capital do império. Por volta de 1900 a.C., os amoritas, olha os amoritas novamente, ocuparam a cidade-estado da Babilônia, transformando-a na sede de um grande império, o primeiro Império Babilônico. Seu maior desenvolvimento ocorreu durante o governo de Hammurabi, rei babilônico que conquistou vários territórios, unificando quase toda a Mesopotâmia. Em seu reinado, a construção de grandes reservatórios de águas e canais de irrigação proporcionou maior desenvolvimento da agricultura. Hammurabi organizou o conjunto de leis mais completa da antiguidade que se conhece, o Código de Hammurabi. As leis desse código estabeleciam regras para a vida em família, as relações de trabalho, as trocas comerciais, as consequências para os crimes de roubo, entre outras coisas. Então, aqui a gente pode ver que os amoritas não basta ter tomado e invadido o território acádio, também ocuparam a cidade-estado de Babilônia e com isso transformou a cidade-estado de Babilônia em um império. Império que? Primeiro Império Babilônico. E seu maior desenvolvimento ocorreu durante o governo de Hammurabi. O que Hammurabi fez? Conquistou vários territórios, muito território, um de vasto território, e unificou quase toda a Mesopotâmia. O que quer dizer o quê? Que quase a Mesopotâmia toda era de Hammurabi e da Babilônia, do Império da Babilônia. Por quê? Através dessa conquista de território. Então ele foi conquistando cidades, estados. Chegou a um ponto que quase toda a Mesopotâmia era parte do seu império. E ele também fez muitas construções de reservatórios de águas e canais de irrigações. Porque com a vasta extensão de terras, então ele precisaria disponibilizar águas para todas suas extensões, para todas as pessoas das terras onde ele tinha posse, de todo o seu império. Com isso, proporcionou um maior desenvolvimento da agricultura. E também ele organizou leis com o Código de Hammurabi. O que esse código fez? Esse código foi como se fosse uma cartilha dizendo o que você deveria fazer e o que você não deveria fazer, colocando regras naquela sociedade, regras no seu reino, regras no seu império. Ele disse o que? Comigo vai ser assim, e quem desobedecer vai ser preso, vai ser morto, vai ser condenado. Então, essas leis estabeleceram regras para a vida em família, para a relação do trabalho e para a relação comercial, de troca e de comércio. E as consequências para os crimes de roubo, entre outras coisas. Após a morte, também que vai haver, após a morte de Hammurabi, seus sucessores tiveram dificuldade de manter a unidade do império no início do século XVI a.C. A Babilônia, capital do império, foi conquistada por hititas e cassitas, povos da Ásia Menor. Então, sempre quando o imperador morre, sempre que o rei morre, esse império entra em declínio, porque os outros não têm a mesma habilidade, a mesma competência de administrar o reino como
o rei o primeiro teve, assim como o Acádio com Sargão I, que após sua morte, os próprios amoritas invadiram o território acadiano, e também, assim como o Império Babilônico, que após a morte de Hammurabi, teve seu declínio, que foi conquistado pelos hititas e cassitas, povos da Ásia Menor. E outra coisa importante também, que nesse código de Hammurabi, ele também fez uma divisão na sociedade, divisão de pessoas, que era uma divisão de classes, 3 classes: os patrícios, os cidadãos comuns e os escravos. E as penas dessas pessoas que eram presas eram dadas, aplicadas conforme sua classe social. Então, lembrando que nesse código, no Império Babilônico, havia 3 classes sociais na sociedade: os patrícios, os cidadãos comuns e os escravos. Então, vamos passar aqui para o Império Assírio. O Império Assírio, grande potência militar, enquanto o Império Babilônico se fragmentava, o Império Assírio, guerreiro e conquistador, fortalecia-se no norte da Mesopotâmia, partindo da cidade-estado de Assur, onde viviam os assírios, começaram a expandir seus domínios por toda a Mesopotâmia. Os carros de combate e cavalaria eram os elementos ofensivos do exército assírio. A defesa ficava a cargo da infantaria, formada de arqueiros e lanceiros bem treinados. Ficaram conhecidas como grande potência militar, pela violência empregada contra os inimigos e pela pilhagem das cidades que atacava. Então a gente vê uma figura, um contexto todo contrário. Enquanto a Babilônia estava se fragmentando e estava em declínio, outro império, o Império Assírio, estava em ascensão. Um império marcado por ser um império guerreiro e conquistador, fortalecia-se ao norte da Mesopotâmia, partindo da cidade de Assur, começaram a expandir seus territórios. Então a gente aí vê uma grande característica, que sempre que cai um império, surge outro. Sempre que cai um império, vem outro, tomando posse daquele império e tomando quase toda a posse da Mesopotâmia. Começou com o quê? O Império Acádio, depois com o Império Babilônico e agora com o grande Império Assírio, que é um império marcado por ser uma grande potência militar, com muitos guerreiros e um império conquistador. Conquistou muita terra, muita expansão territorial. Conquistou muitas cidades e estados. E seus combates vinham com cavalarias, com carros de combate, com uma defesa supermente forte, ninguém atacava os assírios. Os assírios eram muito fortes. Então, os assírios tinham uma grande potência, uma grande força, um império grandioso e bem administrado, um império de guerreiros. E era marcado por sua violência, aonde chegavam nessas cidades-estados, onde invadiam essas cidades-estados, eram muito violentos. No século 9 a.C., os domínios assírios se estendiam do Egito ao Golfo Pérsico. A enorme extensão desse império tornou-se um problema para os reis assírios, já que eles não conseguiam controlar as revoltas em todas as regiões. No final do século 7 a.C., as cidades assírias foram conquistadas pelos novos babilônicos ou os caldeus. Então aí a gente vê o declínio do Império Assírio. Os domínios dos assírios começaram se estenderam do Egito até o Golfo Pérsico. E essa enorme extensão, a certo ponto, era bom. Ficou bom, ficou uma coisa massa, uma coisa boa para o Império. Só que a partir de conflitos que foram surgindo nesse Império, o imperador ficou impossibilitado de agir por essa grande extensão territorial. Então, seu poder não agiria naquele todo o território, porque era um território muito vasto. Então, o certo que ele poderia fazer era
designar poderes para certas pessoas em diversas áreas do seu território. Mas não, como o império também é marcado pelo poder absoluto, pelo poder único, o imperador queria mandar em tudo, mandava em tudo. Então, ele não pôde estar presente em todo o seu território devido à sua vasta extensão. É como se existisse, por exemplo, um presidente para administrar toda a América. Seria quase impossível, né? Porque é muita terra para pouco poder, vamos dizer assim, forma de administrar. Então, as cidades começaram o quê? A ter conflitos, e ocorrendo o quê? A divisão do povo, dessa sociedade, desse império. E no final, o quê? Foi conquistado o Império Assírio, o grande império guerreiro dos assírios, foram conquistados pelos novos babilônicos. Vinham novos babilônicos por aí, os caldeus.